Estamos de volta ao nosso estudo diário da lição da Escola Sabatina, oferecido pela editora adventista Sá Feliz. O título desta semana é Livres para Descansar. E como sempre, nós vamos começar pelo versículo para memorizar da semana, que é o Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? A lição desta semana apresenta duas histórias da Bíblia. A do paralítico de Cafarnaum, no Novo Testamento, e a fuga do profeta Elias, no Antigo Testamento. As duas histórias envolvem cura. Os evangelhos relatam 35 milagres operados por Jesus. A grande maioria foi de cura. Mas é importante entender uma coisa em relação às curas que Jesus operou. Elas não devem ser interpretadas como uma garantia de que essas mesmas curas sobrenaturais serão reproduzidas na vida de outras pessoas em qualquer circunstância. Muita gente lê a história da cura do paralítico, ou da cura do cego, ou da cura do leproso e pensa da seguinte maneira: se eu tiver a mesma fé daquelas pessoas, Jesus vai operar em mim a mesma cura milagrosa. Mas não é assim. Jesus fez demonstrações poderosas através de seus milagres, mas isso não significa que ele está comprometido a repetir essas mesmas demonstrações na vida de todas as pessoas. A solução completa e definitiva para todas as enfermidades será dada apenas na sua segunda vinda. Por enquanto, nós estamos aqui sujeitos às contingências desse mundo de pecado e sofrimento. Mas isso não significa que Deus nos deixa ou nos abandona à mercê de nossas enfermidades. As duas histórias mencionadas no estudo desta semana vão nos ensinar preciosas lições de como Deus cuida de nós e de como Ele atua no sentido de restaurar-nos, tanto física quanto espiritualmente. Nem sempre isso vai ocorrer de repente, em um piscar de olhos, de forma sobrenatural, mas seguramente podemos contar com a atuação de Deus em nosso favor quando nós estamos sofrendo. Então, não perca os nossos encontros diários para o estudo da lição da Escola Sabatina desta semana. A lição de domingo tem como título Descanso e Cura. A história do paralítico de Cafarnaum tem algumas características. Primeiro, ele era incapaz de ir a Cristo sozinho. A sua enfermidade o impedia disso, a sua limitação física. Isso revela, demonstra, sinaliza que muitas vezes uma pessoa enferma pode estar tão abalada, tão afetada, tão desanimada que não consegue dar um passo sequer na direção de Deus. Uma situação representada pela condição daquele paralítico que foi carregado pelos seus amigos. Representa aquela pessoa que está enferma ou que está abatida, que já não tem vontade de orar nem de ler a Bíblia. E isso faz essa pessoa sentir-se ainda mais culpada e desmotivada. Os amigos daquele paralítico, que o baixaram através do telhado até a presença de Cristo, são um exemplo de como nós devemos ajudar pessoas nessas condições de desânimo, de inércia espiritual. E a história nos conta que Jesus, abre aspas, vendo a fé deles, perdoou e curou o paralítico. Veja, não foi a fé do paralítico, e sim a fé dos amigos do paralítico. Com isso você deve entender uma coisa importante. Deus não depende da sua fé para socorrer você nos momentos difíceis que você, porventura, esteja passando. O importante é você se aproximar dele, mesmo desanimado e cheio de dúvidas. A graça de Deus não é mesquinha a ponto de limitar-se à experiência de fé das pessoas. Até porque o momento em que mais precisamos de graça e misericórdia é justamente quando mais falta de fé e confiança nós temos. Deus tem graça e misericórdia mesmo onde não há fé. Uma vez alguém disse a Jesus: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. E Jesus o socorreu naquela condição. Outra consideração interessante quanto a esse episódio do paralítico é que a compreensão teológica das pessoas naquela época era que as desgraças da vida eram uma punição de Deus pelos pecados da pessoa. Infelizmente, ainda hoje há pessoas que pensam assim. Quando passam por uma tragédia ou uma enfermidade grave, logo pensam que estão sendo castigadas por Deus.
por causa dos erros que cometeu. E não é assim. O título da lição de segunda-feira é Tratando a Raiz do Problema. Nós estamos comentando a respeito da história da cura do paralítico que foi carregado por 4 amigos. Outro aspecto importante dessa história que não mencionamos ainda é que a primeira coisa que Jesus fez em favor desse pobre homem não foi curar a sua paralisia, e sim perdoar os seus pecados. O maior sofrimento daquele homem não era a sua enfermidade física, era o seu sentimento de culpa. Ele acreditava que a enfermidade era um castigo pelos seus pecados. É verdade que os nossos pecados podem causar enfermidades físicas, emocionais, mas não como um castigo divino, e sim como consequência natural, dos erros que cometemos no passado. Uma pessoa que fuma a vida inteira pode posteriormente sofrer de um câncer no pulmão. Isso não é um castigo divino, isso é uma consequência do erro que ela cometeu. Então, se você está sofrendo com a culpa de erros cometidos, falhas que você cometeu no passado, em primeiro lugar, entenda e aceite o perdão de Deus. E em segundo lugar, perdoe-se a si mesmo. Lembre-se que o sacrifício de Cristo na cruz foi suficiente para pagar por todos os seus erros. Antes de Jesus dizer àquele homem, levanta-te e anda, ele disse, filho, os teus pecados estão perdoados. Nós vemos aí que a prioridade de Deus para nós é a cura espiritual, antes da cura física. O maior problema do ser humano não é causado pelas enfermidades físicas, e sim pela culpa. O sentimento de culpa é provavelmente a maior causa dos transtornos emocionais e físicos que sofremos. A culpa debilita, a culpa enfraquece. A culpa nos faz até rejeitar a cura. A nossa mente funciona com base na lei da causa e efeito. Se eu errei, então mereço ser castigado. E assim, muitas pessoas estão sofrendo enfermidades físicas e emocionais e de forma inconsciente não se permitem ser curadas. A depressão funciona para muita gente como uma espécie de autoflagelo. A pessoa se isola e não consegue se esforçar para sair do buraco. Às vezes até desejam a morte. Essas pessoas precisam ouvir as palavras de Jesus. Filho, filha, perdoados estão os teus pecados. Se você quer superar um problema físico, aceite primeiro a solução para o problema espiritual. E a solução é simplesmente receber o perdão de Deus. Isso não depende do que você fez ou do que você deixou de fazer. Depende unicamente do que Cristo fez por você na cruz do Calvário. O perdão é possível. O perdão está acessível. Basta aceitá-lo. A lição de terça-feira tem como título Fuga. Trata da história do profeta Elias. Depois de ter obtido grandes vitórias no Monte Carmelo, ele foi acometido de um medo terrível e resolveu fugir, saiu correndo. Antes ele tinha tido coragem para enfrentar centenas de profetas pagãos, e ao próprio rei Acabe, mas agora estava correndo com medo da rainha Jezabel. Ele chegou ao ponto de pedir para morrer, um sintoma claro de depressão. Assim como existe o chamado estresse pós-traumático, existe também a depressão pós-êxito. Você sabe o que é isso? Não são apenas as coisas negativas da vida que podem provocar depressão. Qualquer evento que provoque emoções fortes, mesmo que sejam emoções positivas, também podem afetar o sistema endócrino e provocar um desequilíbrio na produção dos neurotransmissores no cérebro, provocando assim a depressão. Infelizmente, ainda existe muito preconceito no meio cristão sobre esse assunto, a questão da depressão. Por se tratar de um problema emocional, muita gente associa a depressão a uma fraqueza espiritual. E por isso, muitos não buscam o tratamento adequado, ficam tentando resolver apenas com oração. Eu não estou negando aqui o poder da oração, nem que Deus pode curar a depressão, claro que pode. Mas enquanto nós estamos aqui nesse mundo, nós estaremos sujeitos às condições naturais, deterioradas pelo pecado. E Deus, na maioria das vezes, permite o curso natural das coisas. Faz parte do processo
de solução definitiva para o problema do pecado. Deixar que o mal siga o seu curso. Então, quando uma pessoa fratura um osso, por exemplo, vai correndo para o hospital para se tratar. Ou dificilmente alguém vai ficar em casa tentando curar uma fratura com oração. Mas quando se trata de um problema emocional, querem fazer isso, né? Resolver com oração, dizer ou pensar que é apenas uma questão espiritual. Isso está errado, esse é um equívoco. A depressão, assim como outros problemas emocionais, como a ansiedade, o pânico e outras situações, né, precisam ser vistas como fraturas no sistema nervoso, né, fraturas que precisam de tratamento médico específico, especializado. Na história de Elias, que demonstrou essa depressão, ele fugiu, saiu correndo. E muitos hoje fogem para as drogas, para a bebida, para os jogos, para o chocolate, para a geladeira, fogem para as séries de TV. Se for esse o seu caso, dê uma paradinha, reflita um pouco, pare de correr e busque o tratamento adequado. Quem sabe um tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, mas além de tudo isso, o tratamento espiritual, que é a comunhão com Deus. A lição de quarta-feira se intitula Cansado demais para fugir. Como eu mencionei na lição de ontem, a história do profeta Elias é marcada por um profundo contraste. Ele vai ao alto da glória, a ponto de pedir que caísse fogo do céu e depois pediu chuva, depois de um período de 3 anos sem chover, e Deus respondeu, mandou fogo e depois mandou chuva. Um momento de glória espiritual, de vitória espiritual. Em seguida, ele foge de medo e pede para morrer. Veja só o contraste entre essas duas situações consecutivas. Isso revela que mesmo os grandes homens e mulheres de Deus estão sujeitos a passar por crises espirituais, a passar por momentos de desânimo, de depressão. Essa, infelizmente, é a realidade humana. Todos nós somos sujeitos a quedas e fracassos. E quando experimentamos grandes êxitos e vitórias, ao contrário do que muitos pensam, nós não estamos invulneráveis às tentações. Eu afirmo aqui que alguns dos momentos de maior luta e maior tentação que eu já enfrentei vieram exatamente em situações em que Deus tinha me usado poderosamente em sua obra. Isso deve servir de advertência para todos nós. Nós não somos super-homens, nem super-mulheres, muito menos super-cristãos. Foi assim que Elias percebeu a grande realidade. Apesar das grandes vitórias espirituais que ele tinha alcançado, ele continuava sendo um pecador dependente da misericórdia de Deus. Ele se sentiu culpado. Mas a boa notícia é que em Cristo Deus não nos trata como realmente somos e como realmente merecemos, e sim como Ele trata o próprio Jesus. Deus entende melhor do que nós a nossa luta quando nós estamos enfrentando a depressão, o desânimo. Você precisa entender que Deus conhece e entende muito, muito bem esse sentimento que talvez você esteja passando agora. A atenção e cuidado com que Deus tratou ao profeta Elias revela muito do seu amor, da sua paciência, da sua compreensão quando nós temos os nossos problemas e as nossas dificuldades. Então, não desanime, não desista, siga em frente, Deus está com você. O título da lição de quinta-feira é Descanso e Mais. O profeta Elias estava exausto, física e emocionalmente, e também espiritualmente. Ele já não aguentava mais continuar, ele queria morrer. Mas Deus entra em cena e provê para ele o descanso e o alimento necessários. Você pode ver isso no relato bíblico. Elias, então, depois de ter recebido o alimento, depois de ter repousado, caminha 40 dias e então ele recebe uma grande revelação. Primeiro, passou um vento forte, mas Deus não estava no vento. Depois, um terremoto, e Deus tampouco estava no terremoto. Em seguida, um fogo, e Deus não estava no fogo. Finalmente, uma brisa tranquila e suave, e Deus estava ali. Agora, Elias manifesta outro sintoma da depressão. Primeiro, ele queria morrer, e agora ele manifesta essa visão pessimista da vida, característica de uma pessoa com depressão. Ele disse assim para Deus: todos te abandonaram e eu fiquei só, somente eu.
uma visão pessimista. Daí Deus lhe mostra que ainda havia 7.000 que não tinham dobrado os joelhos a Baal. Ele não estava sozinho. E agora Deus lhe dá uma missão. A missão de ungir o rei da Síria, o rei de Israel e a Eliseu como profeta em seu lugar. E aqui se revela a cura completa que Deus providenciou para ele. Deus nos trata dessa maneira. Ele não apenas nos ajuda a lidar com os sintomas da doença. Ele quer restaurar a nossa vida, dando novo significado à nossa existência e nos fazendo úteis novamente. Depois de toda aquela crise, Deus dá a Elias ainda uma grande missão. Deus renova o significado da vida de Elias e é isso que ele quer fazer na sua vida também. Importante, no processo de cura, Deus provê descanso e alimento a Elias. Isso significa que Deus usa os recursos físicos que estão à disposição. Hoje, existem médicos especialistas e remédios muito bem desenvolvidos para tratar a depressão e outros problemas emocionais. A fé não significa ignorar esses recursos. Ao contrário, significa usá-los corretamente, aliando a confiança em Deus e ao perdão. E eu encerro o comentário desta semana com essa palavra de ânimo. Se você cometeu erros, se você está deprimido, se você está enfermo, se você está abatido, estenda a mão a Cristo. Ainda que a sua fé esteja vacilante, ainda que você não tenha fé, tão somente se apresente a Deus e diga: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. E Ele vai lhe ouvir e vai lhe dar o socorro que você tanto precisa. Talvez não seja uma cura imediata, mas será iniciado um processo de cura que vai dar um novo significado à sua existência. E agora, por favor, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem também. E assim você vai ajudar a divulgar o nosso canal e o nosso ministério. Um grande abraço e até amanhã. Tchau.